o que a gente faz aqui é tornar acessível um conhecimento que normalmente não é acessível. Então, a gente tem por base, no canal, eu e a Sara, e sempre foi assim desde que nós começamos a publicar no canal, nós só publicamos no canal aquilo que nós experimentamos em carne viva. Então, porque passamos um longo período de tempo misturados a muitas crenças limitantes, e nesse caminho nos mostraram que nem tudo que a gente acredita é verdade. E a experiência é a chave de tudo. Então, se alguém deseja aprofundar-se e desenvolver sua própria consciência, é a base de experiência pessoal e prática. Então, nesse canal, né, ou em particular no próprio grupo, né, aquilo que nós compartilhamos são ensinamentos que nós temos vivido. E não vivido apenas há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos, mas há muitíssimos anos. Então, quando encontramos, agora sim, entrando já... na verdade, quem encontrou o mérito é todo da Sara, né? A Sara começou a assistir, eu não me lembro se foram vídeos, etc, etc. Nós acabamos comprando o livro do Joe Dispenza, o último livro, porque também foi uma coisa muito interessante, porque começamos da última obra para as anteriores. Isso ajudou muito, porque a linguagem do como se tornar sobrenatural é uma linguagem científica, evidente, que requer um pouco de cuidado para entender exatamente o que ele está dizendo, né? Mas é o que de mais avançado tem na pesquisa dele, do Dr. Joe Dispenza. Eu poderia falar para vocês durante alguns minutos, para mim, o que significou o Dr. Joe Dispenza, né? O mérito, como eu disse, da descoberta e da própria prática, porque muito antes de mim, a Sara já se entregou às práticas de meditação e se maravilhou e vinha me falando. A gente costuma dizer que Sara é o nosso batedor. Sabe aquele que vai na frente e vai... É por ali, por ali, por ali. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, né? Aqui tem coisa boa, aquela coisa toda. Então, claro que isso faz parte de um processo de transformação pessoal minha, né? Porque na minha vida eu cheguei a um determinado momento, tinha muitos conhecimentos, como tenho até hoje, mas esses conhecimentos chegaram num limite que envolvia ultrapassar as minhas próprias debilidades, as minhas próprias fraquezas, né? E antes de conhecer Joe Dispenza, através da Sara, eu tive a oportunidade de estudar profundamente, na prática, viver os 4 compromissos e o 5º compromisso de Dom Ruiz. Aquilo realmente foi como diz a Sara, uma virada de chave, né? Porque muitas coisas que eu não conseguia fazer com o conhecimento que eu tinha, estava completamente viciado nas palavras, né, nos conceitos, eu conseguia aplicar através desses 4 compromissos. Tenho muito carinho também pelo livro, né, pela obra, porque, na verdade, me mostrou o quanto eu estava equivocado em um monte de coisas, pensando que estava fazendo certo, né, com as melhores das boas intenções. Então, quando chegou o Joe Dispenza, ele veio preencher uma lacuna, que, na verdade, nos impulsiona ao que eu chamo de prática imóvel, porque existe aquela prática que é móvel, né? Ou seja, ela deve ser feita durante todo o dia. Nós devemos viver a nossa consciência durante o diário viver, durante o nosso cotidiano. Muita gente quer progredir espiritualmente, mas não entende que a vida espiritual está dentro da vida do cotidiano. E é no cotidiano que nós encontramos os desafios para nos descobrir e muitas vezes enfrentar as nossas próprias debilidades, né? E compreender como funciona isso dentro de nós. Como são essas reações, da onde saem, né? E isso tudo existem as ferramentas. Então existem ferramentas que são usadas no dia a dia e são ferramentas específicas que são usadas quando nós estamos em imobilidade. E aí, Joe Dispenza apresentou para nós, em particular para mim, uma porta, eu nem digo uma porta, um enorme portão aberto, porque eu também já tinha muita experiência de diversas práticas de meditação, concentração, desdobramento astral, etc, 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 mas não progredia até um determinado limite. Chegou naquele limite, não ia para frente. E aí, depois de ir e vir, o Dr. Joe Dispenza apresentando as práticas, a primeira vez, eu me lembro perfeitamente, que coloquei os fones de ouvido e fui fazer a prática da bênção, a bênção 1, né, porque nós tínhamos só acesso à bênção 1 naquele momento. Eu simplesmente sentei e ouvi. E aos pouquinhos tentei acompanhar aquilo que ele dizia. É como um faro, sabe? Você está de olhos fechados, literalmente, né? E você vai farejando para tentar entender o que ele está te propondo, né? Então, às vezes as pessoas chegam no canal através... Tem milhares de views já, né?
Acho que tem 26 mil visualizações a prática da benção. E mundialmente famosa, né, em todas as línguas. Acho que se o cara fizer em japonês, vai funcionar. Né? E a gente deu o melhor de nós para a gravação. Mas eu só gravei a prática depois que eu fiz muitíssimas vezes a prática para poder entender e sentir o sentimento particular, a emoção particular, para também compartilhar com os demais. E foi assim com a prática 1 e a prática 2 e todas as outras que a gente gravou. Né? Então, para entender um pouquinho, até mesmo da nossa história pessoal, e tenho a impressão que de todos aí no YouTube, quando se interessam por Dr. Joe Dispenza, existe um ponto crucial que é preciso entender. E aí já vamos partir para a exposição geral. Né? Quando chegou para mim o Dr. Joe Dispenza, a mola mestra, a base, é a compreensão que nós devemos ter disso que é chamado de modo de sobrevivência. Vou tirar os óculos aqui por causa do reflexo. O modo de sobrevivência e os hormônios do estresse. Quando alguém antes me falava em estresse, eu imaginava que é quando eu trabalhava muito, tinha muitos compromissos, né? Então, em determinado momento, eu ficava desgastado, ficava muito nervoso e acabava brigando em casa com a Sara, né? Ou xingando o motorista no trânsito, ou seja lá o que for. Não? E eu imaginava que estresse era isso. Depois aquilo passava e pronto. Não? Mas, quando me detive a examinar esse estado que nos encontramos, de forma geral, no cotidiano, eu localizei em mim um estado de estresse contínuo. E aí eu compreendi o que o Dr. Joe Dispenza quer nos mostrar. É que, digamos que a nossa casa tem 7 andares e nós vivemos exclusivamente nos 3 porões da base da sustentação da nossa casa. Os 4 de cima a gente raramente usa. E esses 3 de baixo estão relacionados à nossa sobrevivência. Os 3 centros de energia do corpo. E esses 3 centros de energia, falando assim, mas isso é muito esotérico. Não. É bem físico. Eles estão diretamente relacionados àquelas atividades orgânicas que nos mantêm vivo. A sede de toda a nossa biologia, as nossas glândulas, os nossos órgãos, as nossas células, eles estão conectados diretamente a isso. E mais que isso, eles estão conectados a certos estados emocionais que nós consideramos inferiores ou que causam sofrimento, como culpa, vergonha, ódio, temor de todas as espécies, insegurança. É isso que é chamado estado de sobrevivência. Para entender o estado de sobrevivência melhor, é preciso resgatar o porquê que existe os hormônios do estresse, ou o que são os hormônios do estresse. Vamos dizer que nós estamos aqui numa cidade grande, né? Aí, Carlos, Floripa, né? Você anda em Floripa, no Centrão, lá 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, não? Não, né? Não, Deus me livre. Não, não, não. Pois então, imagine alguém, um de nós, caminhando 2 horas da manhã numa grande cidade, sozinho, né? E vê alguém se aproximando, muito sorrateiramente. Isso quando vê, né? Fora quando surge das costas. E aí a mente começa a projetar. Ele vai me roubar, ele vai me violentar, ele vai me matar, que não sei o quê. É realmente uma situação de perigo real numa grande cidade. E aí existe uma descarga enorme de cortisol e adrenalina vindo das cordas, vindo das suprarrenais, que são aquelas glândulas que ficam em cima do rim. É tão rápido que a gente não vê. E aí, praticamente, se essa descarga for muito forte e a sensação de medo físico for muito intenso, nós só temos temos 3 alternativas, né? Nós partimos para a briga, que é muito incomum e nem recomendável. Nós ficamos completamente paralisados. Usamos aquela expressão, né? Os gaúchos é que falam, se borrando de medo. Ou então nós viramos as costas e disparamos a 130 km por hora. E ninguém nos pega. Essa é uma sensação de medo físico, de perigo real. Assim como estamos caminhando numa florestinha e houve um ronco de um animal, ou uma cobra se atravessa no caminho, a gente dá aquele salto sem pensar. O estresse, naquele momento, é um estresse necessário à sobrevivência. Contudo, existe uma segunda natureza dentro de nós, e é isso que estudamos no grupo, né?
E quando usamos essa palavra, usamos com muita definição e clareza, e todos os integrantes do grupo sabem o que estamos se referindo porque eles já experimentaram em si mesmos o que significa a palavra ego. Né? Porque existem muitos conceitos e ideias sobre o ego. Na verdade, o ego é uma segunda natureza que vive dentro de nós e vive psicologicamente dentro de nós. É uma série de energias, digamos assim, subvertidas com inteligência própria e que nos confundimos com ele. Isso é muito fácil quando aprendemos a observar na sua própria mente. Então, o estresse surge porque dentro de nós existem reações condicionadas, existem impactos que recebemos desde a infância através da educação, que os toltecas sabiamente chamam, Dom Ruiz chama de domesticação, que nos criaram como que gatilhos psicológicos. De tal forma que quando vemos alguém que no passado tenha nos ofendido, de imediato recebemos uma descarga de estresse, de adrenalina e cortisol, e já nos pomos em guarda contra aquela pessoa. Já nos pomos em guarda num ambiente no qual nos sentimos tímidos, inseguros. Já nos pomos em guarda quando chega o boleto do cartão de crédito e a mente dispara em pensamentos negativos. Não vai dar certo, não vou conseguir pagar, ele vai me ofender de novo. Antes que ele me ofenda, eu vou agredir. Eu vou falar todas aquelas verdades para ele. É agora. Não, fique ignorando. Até que o corpo explode, ou seja, a gente tem uma reação violenta e acaba brigando. E não é muito comum, não é incomum a gente fazer isso tudo mentalmente na frente da pessoa. E a pessoa abre a boca e nós derramamos sobre ela os mais variados tipos de agressão. E aí o conflito se explode. Então, usando o próprio Eckhart Tolle, né, que explica também muito bem essa questão da reação condicionada, né, o Dr. Joe nos mostra que temos padrões que começam quando nós acordamos e vão funcionando até a hora que fechamos os olhos. Eu aumentaria um pouquinho. Eu dizia que não para mesmo quando nós dormimos. Porque os nossos próprios sonhos são expressões desses padrões, dessa segunda natureza que projeta na nossa mente e que usa as nossas próprias energias para satisfazer os seus desejos. O ego em si mesmo, ele se alimenta de dor e sofrimento. E quem paga o pato somos nós. O nosso corpo, que é um instrumento maravilhoso, a serviço, que deveria estar a serviço da consciência do ser, ele sofre terrivelmente, porque não nos damos conta que judiamos dele. Ou seja, o maltratamos de várias formas. E ele é um grande companheiro. Nós já falamos isso em muitos vídeos. Então, reconquistar a confiança dessas inteligências angelicais que vivem dentro do corpo e que criam nossas células e mantêm a nossa vida é algo estupendo, magnífico. As práticas do Dr. Joe, então, das meditações, buscam exatamente o funcionamento da consciência para que nós consigamos entrar no sistema operacional aonde esses programas ou entidades ou o próprio ego está lá rodando. Então, por exemplo, Dr. Joe, através das suas pesquisas, descobriu que pequenos exercícios chamados de coerência cardíaca. Hoje se sabe que existe cerca de 40 mil neurônios no coração e que esses neurônios, entre sua comunicação com o cérebro central, com o nosso sistema nervoso central, praticamente 90% dessas comunicações vêm do coração para o cérebro e só 10% do cérebro para o coração. Isso significa que se nós nos centramos no nosso coração através da atenção, porque, como diz o Dr. Joe, né, e outros grandes mestres também, onde está a sua atenção, está a sua energia. Então, nós vamos colocando o coração como base e centro do nosso universo psicológico. Quando a gente fala de coração, normalmente as pessoas imaginam emoções, sentimentos, né? Mas não se enganem. Existem sentimentos bons e sentimentos negativos que nos fazem sofrer, mas nenhum deles corresponde ao ser. Nós precisamos descobrir o que são emoções elevadas. Se eu falo a vocês alegria, cada um tem experiências com alegria, então é um flash sobre alegria. Mas a alegria é um sol.
A verdadeira alegria é como um sol que ilumina tudo por dentro. Então, conquistar essa alegria integral é o trabalho que não só Joe Dispenza ensina, mas todos os grandes mestres ensinam. Conquistar a verdadeira gratidão e desenvolvê-la nos permite receber do universo e ter fé suficiente para alcançar os nossos objetivos. E com grande generosidade, o universo nos retribui a essa gratidão. Ou seja, emoções elevadas é algo que nós não conhecemos normalmente. Raríssimas vezes, quando um filho nasce, ou quando temos uma situação maravilhosa que alguém se cura de uma doença, né? Ou então ganhamos um presente, até mesmo material, uma coisa que precisávamos muito, né? E aí surge aquela alegria natural e nós como que presenciamos aquilo dentro de nós. Isso é um presente magnífico, porque nós podemos usar esse conteúdo energético que é chamado de emoção elevada para nos manter equilibrados e dominar por completo o nosso desequilíbrio. E é no dia a dia que isso se apresenta. Então, o estresse ou o modo de sobrevivência precisa ser conhecido por nós. Então, nós nos dividimos em dois. Essa é que é bem verdade. Para reconhecê-lo no nosso dia a dia. E aí, o Joe Dispenza chama de metacognição. Eu uso uma palavra um pouco mais simples, que talvez seja mais direta. Talvez em inglês tenha mais significado que em português, a metacognição. Na verdade, é uma capacidade de auto-observação silenciosa. Já falei para vocês que, para mim e também para muitos, o primeiro despertar é quando começamos a perceber a voz na nossa cabeça. E às vezes não é uma só. Essa voz na nossa cabeça é a materialização do ego na mente. Muitos pensamentos que temos, pensamos que esses pensamentos são nossos, mas é porque estamos embriagados deles. Então, quando desenvolvemos essa auto-observação silenciosa, que é muito simples de fazer, o difícil é torná-la ampla. Essa é a parte mais delicada. Mas perceber as vozes na cabeça, qualquer um pode fazer. Sentem aí numa cadeira, fechem os olhos e se proponham a prestar atenção somente na respiração. E logo verão que os pensamentos lhe atrapalharão. E não adianta você não querer pensar. Veja. Não adianta dizer assim, não quero pensar. Não, os pensamentos são independentes. Eles são como criaturas vivas dentro de nós. São comportamentos completamente condicionados. Então, quando começamos a descobrir, e aí voltou ao que eu falei no início, quando eu descobri que eu vivia num estresse contínuo, eu falei, não. Por que essa ansiedade? E aí me observava e sentia meu coração e meu corpo vibrando numa velocidade grande simplesmente porque eu estava dirigindo um automóvel. Ou que simplesmente eu saía de uma sala e ia para outra e estava picando. Picando, que eu digo, é sentindo aquela vibração. E aí, com uma dose certa de respiração, de quietude, nós vamos educando. O nosso corpo é semelhante... na verdade, o nosso corpo é um animal, né? Que está ao nosso serviço, deveria estar. Então, quando nós aprendemos a domá-lo com quietude, ele obedece 100% ao seu dono. Ele sabe quem é o senhor dele. Na verdade, o nosso corpo está escravizado por alguém que vive dentro de nós, uma segunda natureza, que o maltrata e o escraviza e mais, o vicia. Porque o estresse nos vicia. Os hormônios do estresse fazem as células ficarem literalmente drogadas. E quando falta o hormônio do estresse, vocês sabem o que acontece? Nós ficamos aqui, sentimos fúria. Louco para brigar com alguém. O primeiro que aparecer na frente vai ser aquele que vai levar a burdoada. Porque nós queremos criar conflito. Vejam, eu estou usando a palavra nós. Mas, na verdade, é uma segunda natureza que existe e que me domina e que faz eu ficar furioso. Eu perco o controle. Então, estudar essas situações no dia a dia, e é isso que nos propomos no Grupo Tolteca, a ensinar as ferramentas de estudo e transformação desses comportamentos. E, aliás, também, todo o trabalho do Dr. Joe Dispenza é dedicado a isso. O que gostaríamos de colocar para vocês é que, à medida que nós vamos roubando de volta a nossa própria energia que está embutida no estresse, nós vamos reeducando nossas células. E, de uma forma bem simples, é preciso saber que existe um grande médico dentro de nós.
A medicina universal está dentro do corpo e está lá esperando a hora em que a gente acesse esse compartimento que vive dentro de nós, que está dentro de nós. E ele se chama sistema nervoso autônomo. Os cientistas conhecem bem. O sistema nervoso autônomo, ele começa a funcionar quando nós pegamos no sono. E ele tenta, desesperadamente, recuperar o corpo físico. É durante o sono que se fazem muitos processos metabólicos e celulares de recuperação do corpo. Experimentem vocês não dormir 3 dias para ver o que acontece. As energias se gastam e nós viramos um trapo. Qualquer lugarzinho que a gente encostar a cabeça, a gente dorme. Porque o sono foi dado para nós, seres humanos, para que esse sistema nervoso autônomo possa fazer a recuperação celular de todos os órgãos. Nisso envolve o fígado, o pâncreas, rim, etc. Mas, é ainda muito mais que isso, como nós desgastamos o nosso dia a dia pelo estresse e sugamos toda a energia do corpo físico que está disponível, e mais que isso, a energia que nos envolve, que é o que popularmente se chama de aura, ou corpo vital, corpo etérico, ele vai minguando até o ponto em que nos tornamos completamente frágeis em direção aos lugares que andamos pelas ruas. E internamente, quando nós estamos em estresse, notícia, o sistema imunológico quase desliga, porque não há energia suficiente para fazer as duas coisas. Ou se defende de um inimigo externo, ou defende-se dos inimigos internos, que são as bactérias, os fungos, os vírus e tudo que cause dano, qualquer patógeno. E mais que isso, uma condição continuada de estresse, sabe o que nós estamos dizendo para o corpo? Quero morrer. Aí, sabe o que faz o sistema nervoso autônomo? Ele começa a trabalhar de forma desordenada. É como se ele tivesse 50 mil funções ao mesmo tempo. E aí, nesse momento, o nosso cérebro central, aqui o sistema nervoso central, e o coração completamente incoerentes. Todo o nosso corpo recebe em frequências totalmente desordenadas. E aí, para quem não conhece bioquímica, o que acontece é muito simples. Toda célula, a cada segundo, se reproduz. E ela procura usar o mesmo material genético, né? O que acontece quando existe um erro numa replicação de RNA ou DNA, quando uma célula se reproduz? De RNA. A célula sai defeituosa. O resultado disso, sabe qual é, amigos? É câncer. Se vocês querem saber de forma muito simples o que é um câncer, é uma célula que foi reproduzida de forma diferente das outras células por uma alteração na ordem dos cromossomas, ainda mais, na ordem dos aminoácidos que produzem as proteínas, que vão produzir os genes e que vão produzir os cromossomos. Resultado, sai uma célula do Marco Aurélio completamente alterada. E interessante, geralmente essa alteração produz uma velocidade de reprodução celular estupenda. E é por isso que muitas necroses e tumores crescem de forma assustadora rapidamente. E algumas delas são fatais. Mas não só isso, tá? O estresse leva ao corpo receber uma mensagem incoerente e ele começa, ele mesmo, a lutar contra o seu próprio irmão, ou seja, célula contra célula. O fígado não trabalha direito, o pâncreas não trabalha direito, etc, etc. E aí surgem o quê? As doenças autoimunes, que poderíamos dizer para vocês com verdade absoluta. Podem pesquisar isso. O próprio Dr. Dispenza cansa de falar isso. A não ser as doenças causadas por trauma ou acidente, cerca de 95% das doenças que hoje a humanidade tem foram criadas pelo seu próprio corpo. Por disfunções do sistema nervoso autônomo. E exatamente é esse o trabalho de Dr. Dispenza a nível físico. Nós podemos penetrar nesse sistema como se fosse uma câmera de operação, de um sistema operacional de um computador, e recuperá-lo. De tal maneira que ele começará a se organizar. Quando uma pessoa está em estresse, se alguém não sabe, pode verificar em si mesmo. O que acontece com o corpo? A gente só nota isso quando está estressado no limite, né? Mas imagine dias e dias e dias e dias estressado. Com o nosso sistema emocional completamente abalado, que às vezes a gente dá uma cutucadinha, a gente grita alto e xinga. No momento
em que a gente está estressado, todo o sangue que deveria ficar nas vísceras e no cérebro, nas áreas mais nobres do cérebro, alimentando nossa capacidade de pensar profundamente, reflexão, criatividade, etc. E alimentando nossas células fundamentais, coração, víscera, baço, pâncreas, estômago, intestino, etc. Todo esse sangue, boa parte dele é jogada para as extremidades. Por quê? Porque numa situação de estresse verdadeiro, físico, perigo real, você precisa correr muito. Então o sangue ativa os músculos, ficam extremamente retesados e você pimba na chulipa, sai correndo. Ou briga física, num momento de perigo real. Mas não é perigo real. É o medo psicológico criado por reflexos condicionados. Isso de forma contínua, sabe o que acontece? Nós perdemos a nossa criatividade. Zonas cerebrais responsáveis por nos trazer um pouco de serenidade, de calmaria, de quietude, são literalmente desligadas. Todo o sangue do corpo, da cabeça, vai para o sistema límbico, que é chamado de reptiliano. Não há tempo para pensar. É isso que o sistema pensa assim. Não há tempo para pensar. Tem que reagir, reagir. É perigo, é perigo, é perigo. E aí nós explodimos em raiva um colega de trabalho, com a nossa esposa, até mesmo com um cachorro, sabe lá Deus com quem. E até mesmo com Deus, muitas vezes. Praguejamos. Isso é a situação de estresse. Então, as meditações, Dr. Joe, que nos propiciam voltar ao centro e tornar possível a coerência cardíaca, o equilíbrio. E aí volta a começar a acontecer a recuperação física. E não é novidade para ninguém que conhece aí o site do Dr. Joe, até mesmo no YouTube, os milhares de depoimentos de gente que se curou de doenças incuráveis para a medicina oficial. Porque essas doenças rendem muito à indústria farmacêutica. Doenças autoimunes é o que mais? Alergia, diabetes e por aí vai. Fora as outras que têm nome muito estranho, né? Então, quando alguém começa a praticar, e é nos workshops que ele mostra isso, através dos gráficos, eletrocefalograma e vários exames que ele faz, em loco, tá? Durante os workshops, ele vai mostrando que em 4 dias a pessoa é capaz de fazer com determinados genes que ela tinha expressando, por exemplo, genes do câncer, que cause ou não o câncer, eles se encolhem e outros genes regenerativos aparecem. Muito mais se a pessoa torna isso um hábito na vida dela. Mas como ele diz, e eu acho que é com sabedoria, não é preciso chegar a ter um câncer para que nos demos conta de que temos que tomar conta do que é nosso.